Eu sou a Débora Nuliel, aí pra Super Ex-Flix, a Rede TV Espírito Santo, CBTU VIP da Super Duquesa Rutineia. Gente, tem um recadinho pra vocês. Essa entrevista que vocês vão ver agora foi há alguns anos atrás, na época da pandemia. Essa entrevista foi super especial, com a Super Ana Paula Almeida, ex-Paquita Bonequinha, porque tem um valor sentimental muito grande pra mim, porque eu sou super fã da Xuxa. A minha história toda de conversão tem a ver quando eu comecei como modelo da Xuxa. Ex-Paquita da Xuxa, nasceu em 11 de fevereiro de 1977, correto? Dia 1º de fevereiro de 1977. Errou por um 1º de fevereiro de 1977. Começou a trabalhar com a Xuxa aos 10 anos, correto? Aos 10 anos, trabalhou com a Xuxa como Paquita durante 9 anos, correto? E depois mais 8, 9 anos como produção da Marlene Matos, fez vários filmes, né? E estudou marketing na Estácio, correto? Não, calma aí. Eu estudei comunicação social, publicidade e marketing em 90, na Veiga de Almeida. Na Estácio, eu fiz direito, fiz 8 períodos de direito. Depois, quando eu casei, eu transferi o direito para design de interior. E quando eu fiz comunicação social, paralelamente, eu trabalhava no programa e fiz artes cênicas, TV, cinema e teatro na faculdade da cidade. Ana Paula, eu queria saber, eu li vários blogs, várias reportagens, você me confidenciou que quando você já entrou no programa da Xuxa, você já era evangélica. Me conta um pouquinho dessa sua conversão e como é que era, tipo, a sua vida com Deus, e trabalhando num mundo que é totalmente fora, né, digamos assim, da realidade. E como que ficou a sua cabeça, assim, de adolescente na época, de estar realizando um sonho que é o sonho de muitas meninas da geração aí de 80, que era ser Paquita, né? E como que ficou sua vida com Deus e como que foi esse período que você trabalhou com a Xuxa em termos emocionais, espirituais? Como é que você se sentiu e como é que ficava a sua vida na igreja, você como adolescente, como criança na época, pré-adolescente, né, até? Então, eu nasci num lar espírita, minha avó era mãe de santo, e eu me lembro que minha mãe já tinha 3, quer dizer, eu me lembro, minha mãe me conta que ela já tinha 3 filhos, e que ela não pensava mais em ter filhos, só que Papai do Céu quis que eu viesse ao mundo e ela engravidou e não sabia. Minha mãe foi Miss Guanabara, era bem bonita, ganhou com a menor cintura. Só que com os filhos ela se relaxou, foi engordando. Então não parecia que ela estava grávida, sabe? E aí ela também tinha problema. Minha mãe faleceu por causa dos rins, ela tinha problema nos rins. E aí tô falando com outra pergunta aqui. E aí ela foi e fazendo tratamento para os rins, ela toda hora batia raio-x. Naquela época, nos anos 77, por aí, gente, não tinha ultrassom. Então a pessoa estava com dor no rim, ia lá e batia raio-x. Via que tinha pedra, tratava. Minha mãe ficou tratando durante 5 meses. Só que o médico falou que a pedra não diminuía com aqueles soquinhos que dão nos rins, nem com remédio que ela tinha que operar. Minha mãe operou grávida de mim de 3 meses e não sabia que estava grávida. Abriu, antigamente também não era como hoje no vídeo, ela abriu a barriga, tirou as pedras e não sabia que estava grávida e foi para casa. E aí o médico falou, depois de 1 mês a senhora volta e vamos ver o que aconteceu. Aí ele já passou o raio-x e falou, a senhora já faz e já vem com o raio-x pronto. Ela bateu mais um raio-x, 5 meses batendo raio-x. E aí quando foi pro médico ele falou assim, estranho, olha aqui. Aí ele pegou assim a pedrinha e falou assim, nossa, olha aqui a pedra que eu tirei da senhora, mas aqui no raio-x está mostrando que tem uma pedra maior ainda. A gente vai ter que só o tempo da senhora se restabelecer e operar de novo. Minha mãe achou aquilo estranho, minha avó, e aí foram procurar outro médico. Quando chegou, o médico viu todos os exames, pediu o exame de sangue e falou para ela assim, olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia.
Qual será que ela falou? Os dois. Eu tenho 20 anos de medicina e nunca vi isso acontecer. A senhora tirou uma pedra, operou com um bebê de 3 meses dentro. A senhora tá grávida. Como eu não posso estar grávida? Não sei o quê. E aí ele falou assim, e a má notícia é que você bateu 5 meses de raio-x com o bebê dentro. Vocês sabem que raio-x, né, pode vir com sequelas. Minha mãe disse que foi pro padre se confessar porque ela ia fazer um aborto clandestino, aqueles que você vai naqueles lugares, sabe? Que o médico apavorou ela, falou que ia sair sem orelha, sem nariz, sem olho. E aí o padre falou para ela que se Deus permitiu que o bebê sobrevivesse à operação, que era plano de Deus de vir ao mundo, que ela não podia abortar, tirar o bebê. Aí minha mãe disse que saiu do confessionário, ajoelhou ali no banco na igreja católica e falou para Deus, Deus, se meu filho ou minha filha vier perfeito, eu nunca mais, eu vou consagrar ela a ser freira ou a ele a ser padre. Ele vai viver ou ela vai viver para ti. E aí, quando eu nasci, minha mãe falou, ela passou os 9 meses chorando, pedindo a Deus um milagre. E aí, quando ela foi ter, ela falou pro médico assim, leva que eu não quero nem ver, porque ela achou que fosse vir com alguma sequela. E o médico falou assim, não fala isso, não, é um pecado porque o seu bebê nasceu perfeito. E eu costumo dizer que, para a honra e glória do Senhor, ele colocou as mãos entre aquela radiação e minha vida, porque ele tem um plano, né? Ele tem um plano na nossa vida, um plano na minha família. A minha avó aceitou Jesus, meu pai também, meu irmão é presbítero. Eu tenho uma irmã católica e uma outra irmã que não, que é espírita. Mas nós nos respeitamos muito e minha mãe fez de tudo para eu ser freira. Eu não conseguia decorar aquelas coisas que tem, né, que tem que novena, umas coisas, eu não conseguia, até que uma vizinha nos convidou para conhecer a igreja evangélica. E na escola bíblica, o pastor perguntou quando aquelas crianças queriam aceitar Jesus. E eu falei, se eu aceitar ele e ele entrar aqui no meu coração, ele realiza o meu sonho. E aí que linda! E aí ele falou, realiza. E eu falei, eu quero trabalhar, eu quero ajudar minha mãe, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar. E eu lembro que quando eu ia dormir, toda criança assistia a Xuxa e eu sonhava de ver a Xuxa passar de carro na minha rua, porque eu achava que a artista nunca passava no subúrbio onde eu morava. Então, Deus não só me deu um trabalho, como me deu um trabalho do lado da Xuxa. Então, assim, quando eu falo para as pessoas no meu Instagram que eu sou uma pessoa muito positiva, eu sempre vejo o lado bom da história, mesmo quando a vida me deu limões, assim, eu nunca murmurei, nunca reclamei, porque eu sempre acho que tem um plano por trás de tudo, de aprendizado, de você entender o seu erro, de você retroceder, de você pedir perdão. E graças a Jesus eu consegui trabalhar, dei um carro para minha mãe, levei ela para Portugal, dei conforto a ela, o que eu queria. Eu queria trabalhar para dar conforto à minha mãe. E pude ouvir da Marlene elogios, dizendo que eu era uma excelente paquita, pude dar o meu melhor. Então, todas as características que uma paquita tinha que ter, eu fazia questão de ter, que era ter boas notas, não ter namorado, sabe, ter postura, aprender a comer, aprender a ter etiqueta. Tudo que a Xuxa fazia, eu copiava. Eu amava a forma que ela falava, com a boquinha assim, com a mão assim. Sempre fui fã. As pessoas falam assim, você sempre sonhou, eu sempre admirei. Xuxa é insubstituível, mas eu sempre admirei, sempre quis fazer, eu me maqueio como ela me ensinou, eu fotografo como ela me ensinou, eu desfilo como ela me ensinou. Então, assim, te respondendo, e a religião para mim foi muito importante na época de paquita, porque, como vocês sabem, como qualquer outro trabalho, existe, né, desafios, existem dificuldades, levei esporro, levei bronca por muitas coisas que eu não sabia e que eu tinha que aprender, e que eu era muito assim, eu era muito aérea, eu não era ligadona no 220 como sou hoje. E eu ia pro banheiro, e eu sempre fiz muito jejum, que minha mãe sempre me ensinou a jejum. Quem não sabe que jejum tá na palavra de Deus,
porque existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Umas saem com oração e outras só com jejum e oração. E eu cansei de ajoelhar nos banheiros das gravações da Argentina, do Brasil, para entregar jejum e para agradecer. E eu lembro que quando eu consegui uma coisa muito que eu queria, eu ia pro banheiro e gritava, e pulava sozinha. Então, sempre tive muitas conquistas. Minha mãe sempre me ensinou a ajoelhar, a orar. Quando eu ficava triste com alguma coisa, eu ficava com raiva de alguma pessoa, de alguém, ela me ensinava a ajoelhar e pedir perdão e falar assim, você não pode ficar com mágoa. Ela nunca me ensinou a retrucar com a língua, sabe? Eu fui aprender isso quando eu tive que me defender, agora adulta, né? Em relações abusivas, ou que eu tive que aprender a me defender. Mas antigamente não. Eu era muito de ouvir, de ser tímida. Por incrível que pareça, eu era tímida, eu era quietinha. Então, essa foi a minha trajetória. Então, a religião só me somou. Porque eu sempre levava a Bíblia, sempre lia, sempre tinha paz, sempre tinha resposta. E sempre eu sempre buscava em Deus força, porque tinha hora que eu não tinha de onde mais tirar forças e eu buscava em Deus. Então, isso para mim sempre foi meu alicerce. Ana Paula, talvez essa pergunta seja um pouco, mas eu sei que os internautas, as pessoas estão querendo saber e andaram me perguntando um monte de coisa para perguntar para você, que as pessoas são, né, público é complicado, eles querem saber as coisas. Pessoas do meu Brasil, muitos vídeos circularam por aí dizendo que a Xuxa na época tinha feito pacto, que Xuxa era Exu, um monte de disco atrasado, e a Xuxa já fez várias revelações dizendo que não fez nada disso. Quando ela canta lá na Lua de Cristal, o cara lá de cima, ela está se referindo a Deus. A Xuxa, você conviveu com ela realmente é católica, ela teve, já me confidenciou, que já falou de Jesus para ela. A Aline Barros já foi no programa dela. E assim, a Xuxa realmente é católica, a gente sabe. Hoje também a gente tive na Globo, tive uma experiência com Deus de conversão, aí a gente já conversou em off sobre isso. A Xuxa realmente é católica ou ela teve realmente, sei lá, envolvimento com aquele pessoal lá da Globo que faz aquelas coisas lá que a gente sabe? Não, eu conversei muito com a Xuxa na época sobre isso e não existiu isso, não sei de onde surgiu isso. Ela até brincava, as pessoas gostam tanto de ouvir meu disco que estavam ouvindo ao contrário. Não existe isso, ela é católica, ela acredita em Deus, ela tem muita... Eu lembro que algumas vezes a gente orou juntos, quando ela queria conversar, e ela me perguntava sobre... Ela não conhecia muito a religião evangélica, então ela queria muito saber como é que era. Gente, então rapidinho, uma pausa, estão me perguntando aqui o batom, depois eu mostro pra vocês o batom. E aí, ela é católica, sempre via a Xuxa orando, ela tem, né, acho que ela é devota de São Judas Tadeu, se eu não me engano. Mas ela é muito discreta com a vida dela religiosa. Eu não sei se ela frequenta igreja, se ouve missa, essas coisas eu não sei, porque eu nunca vi. Mas eu sempre vi a Xuxa tendo o lugar dela de oração e dizendo... Ela até uma vez conversou comigo, a gente estava indo dormir, e eu estava muito agitada, eu não estava conseguindo dormir. Ela falou, Ana, você não está conseguindo dormir? Eu falei, não. Ela falou assim, então faz assim, começa a conversar com o cara lá de cima e começa a olhar em detalhes como você quer que o seu sonho se realize. Você vai olhando, você chegando no seu sonho, a cor das pessoas, o que vão falar, mas em detalhes. E conforme você vai sonhando esse seu sonho, você vai pegar no sonho. Então, eu nunca mais esqueci isso. Nossa, que lindo, bem legal. Bacana, gente. Muito legal. E me fala um pouquinho, depois que você trabalhou com a Xuxa, você fez um período lá como produtora com a Helene Matos, e tem várias notícias suas que você realmente saiu, né, da Globo, entre aspas, e foi seguir a carreira como missionária, né, no meio gospel, como pregadora, gravou um CD, você já me falou. E como é que foi essa mudança para a carreira de, entre aspas, pregadora, cantora gospel? Como que foi vi vários testemunhos seus no YouTube, muito interessantes. Como que foi essa mudança? Não foi uma mudança. Assim, eu sempre fiz paralelamente. Eu lembro que Paquita eu fui para Boston, porque eu recebi um convite para apresentar um
um desfile de um canal brasileiro, e lá o pastor Uriel me chamou e eu fiquei pregando. Fiquei lá um mês, e aí fui para New Jersey, Flórida, Boston. A minha vida cristã sempre foi muito paralela à minha vida de paquita. Sempre trabalhei muito e sempre tive isso muito paralelo. Quando eu saí quando a Marlene e a Xuxa se separaram, a Marlene conversou comigo e falou: Ana, todo mundo que eu contratei, eu vou mandar embora, e a Xuxa recontrata as pessoas. Aí eu falei, ok. E aí as pessoas que queriam ainda trabalhar com a Xuxa, né, iam lá e falavam: pô, Xuxa, eu quero voltar, quero trabalhar e tal. Só que naquela época eu queria muito, eu estava me formando em artes cênicas e eu estava fazendo teatro, eu queria muito encontrar uma pessoa, porque quando você trabalha com televisão, principalmente com os programas da Xuxa, que eram muito intensos, você não tinha muito tempo, sabe? Era gravações de madrugada, final de semana na Argentina, shows ao vivo pelo Brasil. Então eu não tinha muito tempo de ter alguém. E eu tive o Romário, depois tive o Leonardo, mas não foi assim, eu não tinha tempo para eles, entende? E aí o que aconteceu? Aí eu fui resolver ter um tempo para mim, sabe? Para mercado, viajar, não ter hora para acordar. E foi quando, logo depois, eu lembro que a Marlene, não me lembro o mês que elas brigaram, mas era quase final de ano, no Réveillon. Eu estava com a minha comadre, a Renata, e aí a gente passou lá em casa, a gente passou na igreja, depois fomos pra praia, e aí no dia seguinte ela foi pra casa e eu fui pra praia. E aí eu conheci um cunhado meu e tal, que me apresentou meu ex-marido, eu me casei. E aí fui logo ter meu filho, que o meu sonho era ser mãe. E aí começou a minha vida de mãe. Então, assim, eu não programei. E a vida gospel, o que aconteceu? Eu saí de Paquita, eu saí da produção e eu tava fazendo... Eu lembro que eu tava na Sara Nossa Terra e eu tava fazendo aquele curso de 2 anos para abrir célula em casa. Então, eu estava me preparando e fiquei 3 anos com a minha célula. Né? Para quem não sabe, célula é uma reunião de oração onde pessoas de tudo que é tipo de religião vai ali, as pessoas conversam, tem um momento agradável, lê a palavra, tem louvor, come alguma coisa e faz uma confraternização. E eu fiz isso e só parei porque eu engravidei do Davi. Eu fazia também aqueles shows com as Paquitas, a Roberta, a Priscila, a Kátia. Só que aí eu parei de fazer o show quando eu engravidei do Davi, porque era gravidez de risco. Então não tinha mais como fazer show, ficar pulando lá. Então, não tem como eu te falar assim, da onde surgiu de você. Não, eu sempre trabalhei, sempre ministrei, sempre viajei, sempre preguei. Eu não tenho, assim, eu falo para Deus que eu sou um instrumento. Eu não gosto de me titular, sabe? Missionária. Teologia, você fez teologia, você pode falar que é pastora. Não, eu sou um instrumento. Eu sou uma serva de Deus que estou nas mãos de Deus para fazer a vontade dele, aonde quer que ele me leve, da forma que ele me leve. Eu não tenho esse negócio de não pode pisar aqui, não pode fazer ali. Eu tenho amigos que são meus amigos de coração, que são homossexuais, são pessoas que eu amo de paixão. Eu acredito que Deus é amor, né? Por mais que eu seja evangélica, eu costumo dizer para Deus que o coração dele é maior do que tudo. Muitas coisas ali eu acho que o homem, né, fez para que naquelas épocas não tivesse guerras, não tivessem... Eu não sei, eu tenho uma forma muito particular de ver Deus, sabe, Déia? Então, eu não julgo, eu odeio ser julgada e eu amo. Quando vem alguma situação que algum cristão, talvez, algum crente, né, poderia julgar, eu acolho, porque eu acho que Deus acolhe, né? Maria Madalena, tantos discípulos que não tinham nada que pudesse falar assim, nossa, esse é perfeito, esse aí sim é um discípulo de Deus. Não, ele amou pessoas imperfeitas, ele amou pessoas distintas, ele amou pessoas que eram julgadas, que eram apedrejadas, que eram apontadas pelas pessoas na rua. Então, é isso que eu levo. Eu acho que a religião você tem que escolher a que você se alimente, sabe? Que você goste, que você se sinta bem, a igreja que você goste. E isso é que vai te fazer próxima de Deus, porque a religião é a religação entre o homem e Deus. Então, o que te liga a Deus é o que é importante para você. A minha, eu gosto da evangélica.
a minha irmã já gosta lá do budismo, entendeu? Das coisas dela. Então, cada um tem uma forma de escolher. Eu acho que a pessoa tem que escolher o que é bom para si, né? E não julgar, e não ter a doutrina enraizada. Porque doutrina é só para aprendizado, não é para ser, sabe, tribunal de justiça ou de julgamento. Entendi. E deixa eu te perguntar mais uma coisa, Ana Paula. Você me falou também, né? Eu li sobre isso. Você chegou a participar das novelas bíblicas? Você fez uma participação na novela Jesus, né? Fiz. E como é que foi seu trabalho aí, né? Com a Record? E o que você acha da Record e também da saída da Xuxa para Globo novamente? Como é que é seu ponto de vista? Ela já saiu mesmo? Como é que vai ter... Já bateu o martelo? Sim, parece que sim, né? Como é que foi a sua experiência? Eu sempre gostei muito, eu sempre fui muito aberta a todas as emissoras, sempre fui muito bem cuidada na Globo, sempre fui muito bem cuidada na Rede TV, mas a Record sempre teve um carinho muito especial comigo. Quando eu estava numa fase difícil, foi a Record que me redescobriu, que me deu, né, o Câmera Record, o Domingo Espetacular, que me abriu as portas no Além do Peso, que me abriu as portas no Troca de Esposas. Vários programas, até a própria Fazenda e o Power Couple já me convidaram em momentos que eu não pude fazer. Então, assim, eu tenho um xodó muito forte pela Record. E a novela Jesus foi nesses grupos também. Eu tenho uma amiga chamada Núbia, que ela como é o nome, ideia, quando a pessoa é cadastrada na Record para levar atrizes, atores e figurantes? É uma produtora? Produtor de casting. Então, ela é uma produtora de casting e aí perguntou para mim. A Núbia assim, Coelho? A Núbia Coelho? Ela. Eu conheço. Sim, do Pradella. Sei e quem aí ela do Pradella, a gente tinha feito... Foi assim, a gente fez um curso e ela sempre falou para mim: volta a ser atriz, volta a ser atriz. Por que você parou? Por que você deixou de lado? Por que você não fez mais novela? Eu falei, Núbia, eu levei alguns nãos. E aí eu falei que não era pra mim. E eu era muito crítica comigo. E ela falou assim, então vamos fazer o seguinte, vai ter um curso da Armê, que é uma diretora da Record, que faz muita novela. E ela é muito sincera e ela é muito fera. Se você fizer o curso, vai ter um monólogo, vai ter um texto, vai ter... Cada ator vai ser avaliado por ela. Se ela não gostar, se ela criticar ou se ela falar que você não tem jeito, você esquece. Nunca mais eu fico, porque ela tá há anos me chamando para gravar, para fazer novela. Eu nunca mais falo com você sobre novela. Eu falei, beleza. Aí fiz o curso. Nossa, amei. Armê é um doce. Como aprendi. E tinha muitos anos que eu não fazia. Eu botei 5.000 crianças no teatro na época. Foi 2.000 crianças, depois mais 2.000 foi na Gata Borralheira. Eu fiz muito teatro infantil. Quando acabou o curso, a Armê veio falar para mim. Ela chegou para mim e falou assim, menina, que talento, você é muito boa. Por que você não trabalha com isso? Por que você não é atriz? Como você... Não, ela falou assim, eu nunca vou me esquecer. Ela falou assim, você me surpreendeu como atriz. Aí a Núbia, pronto, você tem que fazer, tem que fazer. Aí ela falou assim, então, você passou por um teste aqui, a Armê te colocou, não foi nem a Armê, minto. Eu tinha feito um teste com uma outra novela, ficou lá na Record, estão querendo que você faça Jesus, porque é uma cena emotiva de chorar, e eu sei que você chora a hora que você quiser. Só que tem que pintar o cabelo. E eu tinha, naquele momento, eu tinha acabado de ganhar um mega louro lindo de cabelo natural. Tadinha, a mulher pagou acho que foi uns 3.000 de cabelo lindo. E eu falei assim, só que eu sempre sonhei, né, em voltar pra novela e tal. Eu falei, faço. Aí ela falou, você vai pintar o cabelo? Odeia, eu fui na farmácia, comprei uma tinta louro escuro e pintei todo aquele aplique. A mulher queria me matar, né, aqui. Que eu fiz a parceria do cabelo. E fiz Jesus, eu tive que chorar. Vocês estão rindo, né? Mas foi assim. Foi muito legal. E aí eu era viúva de um
de um discípulo lá de Jesus, não lembro se era discípulo ou se era um servo de Deus, e eu tinha que carregar o cortejo e ir chorando. Claudinha, você tá rindo? Não é brinquedo não, já passei por cada bocada nessa vida que vocês nem imaginam. Aí foi isso. Bacana. Aí eu fiz Jesus, depois todo mundo gostou do meu cabelo escuro, eu fiquei um tempo de cabelo escuro. E aí foi... Não, mas Ana Paula vai ser sempre a bonequinha, tem que ficar loira, né? Aí depois eu voltei. Loira. Mas até que eu curti o cabelo escuro por um tempo. Acho que eu fiquei 1 ano e pouco, né, meninas? De cabelo escuro. Também que legal, você. Gente. Também amo você, Karina. Karina com K, a Claudinha, a Roberta. Essas meninas me seguem há anos. Céu, a Emília. Gente, vocês não têm noção, né? Quantos anos vocês estão me seguindo aqui, gente? Quantos anos vocês me seguem só no Instagram? Já deve ter uns 10, né? Mas aí continua. Tem mais perguntas? Tem, gente. Vamos falar de projetos futuros agora. E aí, com essa pandemia, Ana Paula, quais são os seus projetos futuros? Conta aí para o público do Brasil, teatro, TV, cinema. O que você está negociando? A gente só conversou aí sobre alguns projetos. O que vem por aí agora? Novela, filme? Então, eu já estava com um projeto de um e-book de emagrecimento antes da pandemia. Só que eu, na pandemia, eu engordei, aí eu meio que desisti, sabe? Assim, eu gosto de fazer uma coisa em que eu esteja de coração aberto, que eu esteja fazendo aquilo ali por prazer. E como eu tava meio assim, sabe, de quarentena mesmo? Quando você fica vendo série, fica só na piscina. Assim, eu tava numa fase muito meu filho, muito de leitura, muito de caverna. E aí eu parei, só que agora eu tô com alguns projetos aí, e o que eu quero, assim, eu tô pedindo, desde antes da pandemia, sabe, eu tava pedindo a Deus que Ele me desse um rumo, um caminho, que eu fizesse algo que eu gostasse muito. Por exemplo, o marketing, eu sou apaixonada pelo marketing, mas eu queria que Deus também me desse um caminho para que eu pudesse ajudar pessoas, sabe? Da mesma forma que eu faço com o meu ministério, que pela misericórdia de Deus Ele me deu o dom de cura, e que a hora que Ele quer, Ele vai lá e cura. Eu queria fazer isso, levar cura para as pessoas através da minha voz, através da minha experiência, através da minha vivência, através das minhas experiências com o meu corpo, com a minha mente, com o meu emocional. E é isso que eu quero fazer, entendeu? O meu canal do YouTube, eu fiz 40 programas, mas o rapaz que fez toda a edição, tudo bonitinho, teve câncer. E aí eu, em respeito a ele, não toquei, mas agora eu tô querendo tocar com tudo isso. Fevereiro tá logo aí. É por isso que eu tenho que correr, Roberta. E aí eu tô querendo fazer essas coisas que eu acho que vai somar na vida das pessoas. Porque as pessoas perguntam muito pra mim: o que você faz no seu rosto, na sua pele? Como é que você emagrece? Como é que é a sua dieta? Como é que é a sua alimentação? E aí eu quero juntar tudo isso de presente para eles, entendeu? Uma forma de eu fazer uma coisa que eu gosto e de ajudar também, porque a obesidade é muito difícil, a gente ter inteligência emocional é muito difícil. Então, se eu puder colaborar para que a pessoa tenha um pouco mais de saúde mental, de saúde física, de saúde psicológica, eu vou fazer, entendeu? E dá uma dica de beleza aí. Eu também sou carioca para essa pele maravilhosa. Nossa, pele branquinha, super linda. Você não pega sol no Rio de Janeiro. Que produtos você usa? Então, é isso que eu vou passar no dia a dia, né? Os produtos é muito pessoal. Você tem que ir numa dermato, porque minha pele é oleosa, ela é mista, né? Eu tenho oleosidade no T. Um segredo é você nunca dormir de maquiagem com a pele suja, não ficar com ela oleosa. Então, ter sempre eu tenho uma loçãozinha da Rock, que é hoje é uma de ácido glicólico, mas já era na época, sabe, de astringente, uma coisinha que você possa ficar com o algodãozinho limpando. Usar bons produtos. Eu não sou fresca, não é aquela coisa de coisas caras. Eu uso produtos brasileiros, eu uso produtos populares, eu não tenho frescura. Eu uso base tudo que é tipo, desde Lancôme até Mary Kay, até dessas de... Como é que é o nome daquela? Vult. Eu não tenho isso. Mas sim a preparação da pele, você tem que hidratar, você tem que cuidar. Eu acho que tudo tem que ter
num equilíbrio, sabe, Daia? Não pode ser radicalismo. E a pele, a Xuxa me ensinou a dormir com creme, então eu durmo sempre com muito creme no corpo. Minha pele é muito fina, é muito macia por conta disso. Então, no rosto eu resseco, no corpo eu hidrato. Cabelo, às vezes eu durmo com óleo de coco. Hoje mesmo eu fiquei na piscina, fiquei o dia inteiro com creme de hidratação. Não usar creme na raiz, só nas pontas. Coisinhas que todo mundo já sabe, né? Eu acho que o segredo é você se amar. É você saber que você é um templo e que Deus te deu esse templo para cuidar da melhor forma possível. Para você se amar, então não colocar porcaria para dentro. Eu já comi muita besteira, muito carboidrato, muito chocolate. Então hoje eu fico pensando o que vai me trazer de benefício, só porque passou da boca, acabou o prazer. Então é o prazer da degustação. Então eu posso também ter prazer com coisas saudáveis. As pessoas estão falando do meu cabelo. Eu estou usando esse que eu fiz hoje, mostrei para vocês, o Eleve, que é uma vitamina para o cabelo. Então, assim, sempre usei multivitamínico, sabe? Amanhã de manhã eu mostro para vocês qual que eu uso. Eu uso um que é cápsula de gel, que absorve melhor. Então, usar multivitamínico. Sempre tomei própolis, tomo 20 gotas de própolis todo dia. Acho que isso ajuda o cabelo, a pele. Tomo meu shot de manhã, que é meio limão, um limãozinho espremido com água, glutamina. Aí eu jogo própolis, jogo um pouquinho de pimenta caiena e cúrcuma. Só que a cúrcuma precisa de pimenta do reino para ser absorvida. Aí eu faço aquele shotzinho, tomo queimando a goela, mas já acostumei. Para quem não gosta, toma só água com limão, para ser tipo uma faxina do corpo. Tomo clorela, tomo ômega e tomo esse multivitamínico. É isso. E agora comecei a tratar com homeopatia, porque eu tô com uma alergia atrás da garganta, que é refluxo, e também o Davi. Então a gente tá, eu e ele, que eu tô tratando com homeopatia. Depois eu conto se foi legal. Isso, que bacana, isso, gente. Tô aprendendo tanto, mas... No terreno, nossa! Odeia, a gente já pode contar para eles aquela história do Canal 8, não? Pode contar, já tá tudo... O pessoal tá trabalhando lá, gente. Pode contar. Então conta você a novidade. Gente, a Déia me convidou para apresentar, vai, continua. Então, pessoal, a gente tem aí uns projetos de uns programas de TV. Para quem não sabe, acompanha a carreira da Déia, eu fui diretora artística do Palhaço Fufu, da Xuxa e da Angélica. Vocês falavam em Xuxa. A menina que me levou para Jesus na época da Sara Nossa Terra trabalhou com a Xuxa. Eu falei, eu vivo sonhando com a Xuxa, Jesus. O que é isso? Eu sonho com a nave da Xuxa, um monte de luz colorida. E Deus revelando, e eu falei, Jesus, a minha mãe sonhou com a Xuxa, minha filha, sonhei com a Xuxa, estava aqui em casa, não entendi nada. Falei, amém, recebo, em nome de Jesus. Fui indo, aconteceu isso agora. Na época, né, eu tô colocando um programa de TV de modo assessorado na TV 8, a Gabi já vi lá, isso, super gente boa. A Paula também vai dar um up de marketing para super apresentadora. E aí o diretor da Rede Brasil falou, Déia, eu consigo um valor bacana para você colocar o programa de TV aí, no horário nacional. Eu falei, nossa, Jesus, eu orei, como é que eu vou segurar a audiência? Aí eu mostrei o roteiro para Ana Paula, eu falei, esse nome não tá legal, eu já apresentei isso aí. Aí ela falou assim, Déia, fala alguma coisa de nome coletivo, não sei o que ela feliz. Gente, ela queria botar nome gringo, em inglês. Não tem nada a ver, né, gente? Aí eu falei, não, claro que não. Você vai botar coisa tranquila, coisa fácil de pegar. Aí a gente está escolhendo, pensando num nome, mas aí continua. Aí a gente tá pensando em Sábado Feliz, já fizemos umas vinhetas aí, já foi aprovado tudo. E os diretores de cinema estão dando a ideia. Aqui em Curitiba tem aqui do lado do Templo Maior, para quem conhece até Artes, e Curitiba é bem conhecido esse lugar aqui. Eu tô do lado do grande templo aqui da Igreja Universal, sou da Igreja Universal aí, pessoal, 8 anos. Tem um super Kinder Park de criança. E o diretor falou, por que você não constrói ali um cenário? Porque na Rede Brasil tá pequeno e você transmite, daí que sai mais barato. E manda a equipe do Rio de Janeiro para Curitiba. Eu falei, olha, vamos construir uma nave. Brinquei, né? Com o diretor da Rede Brasil.
Daí eles levaram assim, gostei, ideia, vamos editar uma nave. Como assim? Vocês estão dando corda com minhas loucuras, gente? Que doido. Você vai botar a ex-integrante da Xuxa, a Paquita, pra apresentar? Bota ela saindo da nave. Eu falei, meu Deus, esse povo tá viajando. Tô dando corda lá, vamos ver aí, pessoal, o que vai dar aí. Ana Paula então, apresentando. Mas é um programa que vai ser aos sábados, eu vou estar apresentando. E eu pedi para ela que tivesse culinária, que tivesse musical e que tivesse um tempo para a gente conversar, debater sobre coisas profissionais que pudessem levar para as pessoas de tudo um pouco, sabe, gente? Então, a gente está pensando em Sábado Feliz. Quem tiver nomes bons pro programa, vai falando aqui. Gente, deixa eu responder aqui um pouquinho. Amo seus stories, Aninha. Devocional ótimo, palavra de sabedoria. Quando você vem a Fortaleza, gente, eu tô querendo fazer um projeto, Déia, que é selfie com a Ana. Eu ia em todas as capitais e encontrar meus fã-clubes. Meus fã-clubes e as pessoas que gostam de mim. Só que a gente tem que esperar essa pandemia, né, gente? Pra passar. Emília, o devocional que você faz é ótimo, Ana. Ajuda muitas pessoas. Eu sonhava em ser você. Ai, que bonitinho, Sandrinha. Então, é isso, né, Déia? Acho que a gente já falou de tudo um pouquinho, né? Isso aí, pessoal. Muito obrigada pela presença aí. Obrigada a todo mundo aí. O Thiago, eu vi que o Thiago entrou, meu amigo da igreja aí do Rio de Janeiro, Beijo, super Thiago. Gente, eu não vou embora do Rio. Vou gravar em Curitiba para TV Brasil, canal 8. Rede Brasil. Rede Brasil, canal 8. Vai ser um programa aos sábados. Em rede nacional, Déia? Isso, para o Brasil todo. Pessoal, a emissora da Lucimara Parisi, que foi diretora do Faustão, e a diretora do Martim. Super abraço, Lucimara Parisi, deve estar gravando lá. A gente vai falando, tá, Emília? Tá perguntando onde vai passar. A gente ainda está em projeto, em configuração de projeto, de nome, de como vai ser. A gente está estudando isso, está captando recursos, está pegando patrocínios. Então, assim, tá em fase muito embrionária, tá, gente? A gente está passando para vocês, mas na verdade nem poderia, porque a gente não está com tudo pronto. Mas Deus sabe de todas as coisas. A mulher que tem meu Senhor, essa será louvada. Bonequinha linda. Obrigada, gente. Ai, que susto. Quero com medo de eu ir embora do Rio. Nem posso, gente. Por causa do meu filho, a gente tá, eu e o pai dele fazendo, por causa que ele perdeu os pais no Covid, de quinta a domingo, Davi tá com o pai. A gente tá fazendo meio que uma guardinha compartilhada, né? Meia semana comigo, meia semana com o pai, enquanto o pai vai se restabelecendo. Déia, eu queria te agradecer, dizer que é um prazer. Obrigada. Deus colocar você na minha vida, que a gente faça uma parceria de sucesso, que a gente possa somar como mulheres virtuosas e também como instrumentos na mão de Deus, e que a gente faça a vontade dele, que a produtora vá para frente, que eu possa somar nessa produtora. Quantos anos tem a produtora? Agora, 2020, né? 6 anos. Tá fazendo 6 anos. Que bom, que lindo. Então, que eu possa vir aí com marketing para somar e que a gente faça projetos maravilhosos. Gente, eu queria agradecer essa horinha que a gente passou aqui, por vocês terem aberto a casa de vocês, o cantinho de vocês, o coração de vocês para receber a Déia, para receber esses projetos nossos, para nos receber, porque eu sei que vocês vibram comigo e sabem quanto eu queria, né, trilhar um caminho de marketing da minha carreira, que eu gosto, que eu sei fazer e que eu sei que eu posso ajudar pessoas. E é isso que eu quero fazer lá na produtora, poder ajudar pessoas a serem melhores profissionais, a saberem falar numa câmera, a saberem se portar, a saber fotografar, a ter o seu marketing pessoal nas redes sociais. Acho que isso é muito importante. Muito feliz com as suas novidades. Que bom, Karina. Manda um beijo para mim, Ana. Klaumachuki, é isso seu nome? Beijo, hoje foi um TBT, Dave, foi um TBT. Parabéns pela live, amém. Quer falar alguma coisa, amiga, pra gente encerrar? Agradecer a todo mundo, um beijo Brasil, e aí já postamos aí nos stories aí no Instagram, novidades aí. Quem quiser mandar material, ator, modelo, artista, quero me assessorar com vocês, quero fazer assessoria. Deixa eu botar aqui seu Instagram para as pessoas entrarem lá e seguirem, e quem quiser conhecer um pouquinho mais da sua produtora, né? É só entrar aqui, gente, eu não tô conseguindo
Anota aí você, vai aí, digita aí você, que eu não tô conseguindo botar aqui não. Sandrinha, beijos. Claudinha, beijos. Obrigada pelo parabéns. Muito show, Ana. Obrigada, Claudinha. Adri Castilho, oi. Beijo, Cris Santana. Abraços virtuais. Abraços, beijos, cheiros. Tudo virtual para vocês aí, gente. Eu vou fixar aqui o comentário, que tá aí as redes sociais dela. Vocês entrem, tirem as dúvidas. Pessoas que querem uma carreira profissional, de ator, de cantor, que são cantores. Aqui no meu Instagram tem muita gente, também no seu, que canta, que dança, que é ator, que sonha em ser apresentador. Entra lá, quem sabe a Déia não tem uma oportunidade. Ela sempre faz muito casting, de muitos testes, então é legal. Paula, você está linda. Obrigada, Cris. Gente, beijo no coração.